A justiça deve ser sensível, capaz de ouvir as dores e os clamores do cidadão. Começa agora, pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Jurídico. Boa noite, minha amiga e meu amigo ouvinte da Rádio Catedral. Eu sou Fábio Torres. Seja muito bem-vindo a mais um Vox Populi Jurídico. E hoje, durante esse programa, nós vamos fazer uma brincadeira e vamos subir até o topo do Morro do Corcovado para falar dele que está lá em cima, sempre de braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor. Com seus 38 metros de altura e uma vista de tirar o fôlego e às vezes de passar frio, ele se tornou símbolo não só da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas de todo o país, e foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas você sabia que o Cristo Redentor também tem reconhecimento legal e proteção oficial? E hoje, para falar sobre tudo isso, a gente chamou aqui Rodrigo de Souza, que é advogado do Santuário do Cristo Redentor. Boa noite, Rodrigo. É um prazer ter você aqui conosco e é um grande flamenguista. Não que isso seja, assim, uma grande qualidade, mas a gente já vai destacar o grande defeito que ele tem. Rodrigo, boa noite. É um prazer ter você aqui. Boa noite, Fábio. É um enorme prazer estar aqui essa noite com você, com os amigos da Rádio Catedral, e realmente você começou por um ponto importante. O Flamengo é algo que sempre merece uma atenção especial. Mas a gente está aqui para falar do Cristo e, mais uma vez, é um enorme prazer. Eu sei que a gente vai ter uma conversa muito agradável sobre isso. Vamos sim. Até porque o Cristo é uma referência de fé, sem dúvida alguma, e é uma referência no turismo, não só da cidade do Rio de Janeiro, como de todo o país, né? Sim. Todo mundo que chega ao Rio quer vir ao Cristo. O Cristo é realmente alguma coisa que chama a atenção do mundo inteiro. E hoje no programa nós vamos falar sobre um dos símbolos mais icônicos do mundo e do Brasil, que é realmente o Cristo Redentor. Talvez você não saiba, mas a imagem do monumento é protegida por lei. E o que é um local de santuário também reconhecido pela legislação e, como tal, ele tem orientações legais? Afinal, o que diz o direito sobre um dos maiores símbolos da fé e da cultura brasileira? Para responder essas e outras questões, a gente vai começar agora nesse papo com o Rodrigo, que começa te fazendo a seguinte pergunta, Rodrigo. Qual é o papel do Cristo Redentor no turismo do Rio de Janeiro e do Brasil? Fábio, o Cristo Redentor, ele dispensa comentários, né? Eu acho que o Cristo, ele fala por si só, mas é interessante a gente pensar o Cristo como um grande símbolo do país. Quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa em Cristo Redentor. Então, quando a gente pensa em lugares que possivelmente alguma pessoa nunca conheceu, não teve oportunidade, se eu pensar em França, me vem a Estátua da Liberdade, se eu penso, enfim, em outros lugares, e se em um outro local fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, a gente pensa em Rio de Janeiro, pensa em Brasil, vem a imagem do Cristo Redentor. Então, o Cristo é esse grande emblema, né? Então, a gente tem essa responsabilidade por cuidar dessa imagem, cuidar do Cristo Redentor e comunicar, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão aqui na igreja, na Arquidiocese do Rio. Eu ia fazer uma brincadeira com você, dizendo que quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa em Cristo Redentor e São Januário. Não tem como se desvincular desses dois grandes pontos também. Nós somos operadores do direito, né? Então, acho que no direito a gente sempre brinca que tudo depende. Né? Então, assim, o Cristo é um assunto pacificado, né? Mas em relação aos outros assuntos, a gente deixa para depois. Deixa para depois, deixa para outro episódio. Agora, qual é a média de visitantes que o Cristo recebe por ano? O Cristo, ele, felizmente, pós-pandemia, voltou a ter um grande número de turistas, né? No ano de 2024, a gente teve aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Uau! É muito grande. A gente está dentro do Qual parque... ano? No ano de 2024, ano passado. Isso, ano passado. A gente está dentro do Parque Nacional da Tijuca.
né, que é um dos maiores parques urbanos do mundo, né? O Reflorestado é o maior parque reflorestado do mundo, que tem um número muito grande de pessoas, de visitantes e tal, que chegaram algo em torno, se não me falha a memória, de 4 milhões de pessoas. E 70, quase 80% desse número vão ao Cristo Redentor. Né? Então foram números um pouco mais tímidos nos anos anteriores, por conta da retomada da pandemia e tal, ali, no pós-pandemia, perdão. E ano passado foi um número recorde mesmo de visitantes. 2 milhões e meio. E a gente ainda não sabe como é que vai ser 2025, mas tudo indica que esse número vai ser superado. Porque a gente teve nesse último janeiro, esse verão, foram números impressionantes ali de visitação diária. Chegamos um dia a ter quase 20 mil pessoas em um único dia. Caramba. Então é bastante gente, bastante gente mesmo. Se você acha que Maracanã cheio já é bastante gente, você imagina 2 milhões e meio de pessoas visitando o Cristo, fora as peregrinações que tem, fora as celebrações de fé que também existem no Cristo, que não estão contabilizadas ainda. Exatamente. Quando a gente fala em número de visitantes, nós temos ali a exploração do turismo, né? E isso se dá por meio das concessionárias, dos transportes, então são números contabilizados. Mas diariamente existem atividades, peregrinações, missas, casamentos, batizados do Santuário do Cristo Redentor, que também são milhares de pessoas por ano, que aí a gente tem esse número muito sazonal, que não chega perto, claro, dos 2,5 milhões, mas também é bastante gente. É bastante gente, né? E talvez muita gente tenha dúvida, Rodrigo, até por notícias que saíram nos jornais recentemente, mas qual é a entidade responsável pela administração e manutenção do Cristo Redentor? Isso é interessante porque é curioso, existem algumas lendas urbanas, né, de que o Cristo ele foi dado pela França, foi um presente, ele foi doado, ou algumas pessoas pensam que ele é do município ou do governo do estado ou do governo federal. E isso é muito comum, mas não. Na verdade, o Cristo Redentor ele é da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ou seja, minha amiga e meu amigo ouvinte, o Cristo Redentor é da igreja. É da igreja, igreja. E o mais interessante, ele foi construído pela igreja. Né? Ele foi pensado pela igreja, foi idealizado de maneira muito breve, que é interessante saber que o Cristo ele foi um sonho já desde o século XIX. Né? Ele remonta ali aos períodos do Brasil imperial, né? Então, na época da abolição da escravatura pela princesa Isabel, e aí a princesa Isabel ela foi muito ovacionada pela população da época. As pessoas, os brasileiros queriam fazer uma homenagem à Redentora, e ela, como muito católica, falou: não mereço tal homenagem. Se for fazer uma homenagem, que façam ao verdadeiro Redentor dos homens. E aí, enfim, houve a proclamação da República, passaram algumas décadas e aproximadamente 30 anos depois, na década de 20, a igreja resgatou esse projeto, esse sonho, esse desejo da população brasileira para poder fazer uma grande homenagem ao verdadeiro Redentor dos homens. Então, o Cristo foi pensado pela igreja, pelo cardeal Leme, que foi um grande personagem, não só da igreja, mas para o Rio de Janeiro. Foi uma pessoa que teve assim, uma participação política na época do Rio de Janeiro, que era a sede da capital do Brasil. E idealizou o Cristo Redentor através de uma grande vaquinha. Foi o primeiro crowdfunding, a vaquinha das pessoas que doaram dinheiro ali, grandes obras de caridade que se juntaram, e o Cristo foi construído e foi inaugurado em 1931. E olha aí, você que é aluno da PUC também, está nos ouvindo, quando você passa aí pelo prédio Cardeal Leme, você não sabia o que era. Cardeal Leme foi um cardeal muito importante para a nossa cidade, e ele foi o idealizador e o construtor, vamos chamar assim, do Cristo Redentor. Então, e da PUC também. Então você vai passando pela história e vai vendo a importância das pessoas que às vezes você, quando passa por aí, eu estudei na PUC, você quando passa por aí não tem noção da importância que o Cardeal Leme teve para a nossa sociedade. Então, o Cristo é da Igreja Católica. Agora, o Cristo ele foi tombado pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Verdade. Né? Que você conhece muito bem, né? Por questões outras. Né? Agora, o que representa o tombamento do monumento pelo IPHAN? O tombamento, ele é um instituto de direito público, partindo mais para o... Tombamento não é derrubar não, tá, pessoal? Tombamento é um instituto, é um termo jurídico. Sim, recentemente tiveram algumas questões
até curiosas e engraçadas em relação ao tombamento. Mas o tombamento ele é o reconhecimento do valor histórico de um determinado bem. Existem vários institutos de intervenção do direito público na propriedade. Saindo um pouco do juridiquês aqui, é realmente reconhecer o valor daquele bem. Né? A gente tem na nossa Constituição esse valor da memória, da história, da preservação do patrimônio como uma garantia fundamental. Então, para os advogados que estão aqui nos ouvindo, aqui a gente tem o nosso artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, que é consagrado até pelas pessoas que não operam o direito, sabem um pouquinho, mas no corpo da Constituição como um todo temos uma série de direitos e garantias fundamentais e temos a preservação do patrimônio. Então, o Cristo, ele é um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, e esse reconhecimento foi até tardio. Ele se deu no ano de 2008. Existia uma discussão acerca de se ele deveria ou não ser tombado, pois existia uma técnica não brasileira que foi adotada e tal. Então, por muitos anos isso foi discutido e, finalmente, nos anos 2000, o IPHAN ele reconheceu o Cristo como um patrimônio brasileiro histórico, que já era, na verdade foi um mero reconhecimento, e que traz, claro, um reconhecimento e também foi a formalização, né? Foi a formalização e traz uma grande responsabilidade. Claro que independente do tombamento, da presença do IPHAN, a igreja sempre cuidou do Cristo de forma exemplar. O Cristo está de pé há quase 100 anos, estamos caminhando para o centenário. Mas o IPHAN hoje é um parceiro também que está ao nosso lado para poder acompanhar toda a parte de restauração, de manutenção, tudo aquilo que a gente faz como intervenção. Então é interessante, é algo que traz orgulho para a gente, de ter um patrimônio que hoje também é reconhecido como uma das maravilhas do mundo moderno. E é isso. Agora, o aniversário do Cristo Redentor ele foi oficializado no calendário cultural do Estado do Rio de Janeiro. Qual o impacto que você enxerga nisso, Rodrigo, tanto religioso quanto turístico dessa data oficial? Olha, Fábio, o impacto ele é direto, porque eu acho que isso é um movimento tanto do governo do Estado quanto do poder público de maneira geral de resgatar a história do Cristo Redentor. Como eu falei um pouquinho lá no início da nossa conversa, o Cristo, ele, infelizmente ainda, as pessoas acreditam que ele é um presidente da França, que ele, enfim, mal sabem que lá em cima é um santuário, que existem missas, batizados. E quando a gente tem o governo do Estado, o poder público, de certa maneira, agindo ativamente para poder reconhecer aquilo como um patrimônio, dia do Cristo Redentor e tal, a gente está abrindo um diálogo com a sociedade para poder trazer essa história. Isso é muito importante. Então, o nosso papel, não só de preservação, mas também de evangelização, de poder levar essa história para que as pessoas saibam que aquilo é um santuário, é primário, é o nosso maior objetivo. Então, quando existe um ato do Executivo, do Legislativo, existe não só essa lei, mas algumas outras leis que reconhecem o Cristo como patrimônio, como local sagrado, o dia do Cristo Redentor, o dia... Enfim, isso é muito importante para nós. É uma luta que a gente vai cada vez galgando mais posições. Agora, tem uma coisa que é interessante, que poucas pessoas sabem também, que é a questão do direito de imagem, do uso da imagem do Cristo Redentor. De quem são os direitos de uso da imagem do Cristo Redentor, Rodrigo? Os direitos de uso de imagem, eles pertencem à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Acho que é importante a gente entender que quando a gente fala em direito autoral, a gente está falando de um instituto de direito privado, que é justamente da preservação da imagem de um determinado bem ou até de uma pessoa física. Então, se eventualmente você está ali na praia tomando água de coco, ali no dia de domingo, na parte da manhã, alguém fotografa você e você está segunda-feira nos tabloides da coluna social, e se eventualmente você não autorizou esse uso, pode ter algum tipo de implicação. Então você tem o direito da preservação da sua intimidade. Quando Me você fotografar na praia ainda vai, mas nos tabloides da coluna social não vou estar mesmo, Rodrigo. Quem sabe. Você é uma pessoa, ou então, enfim, ali com a camisa do Vasco. Aí sim. Mas, na verdade, quando a gente fala de direito autoral, a gente fala da proteção de um patrimônio. E essa proteção hoje, ela pertence à igreja. Pertence. E aí vai a segunda pergunta, que a gente vai ter que acabar esse bloco em 1 minuto. Considerando que a igreja detém o direito disso, é permitido o uso da imagem do Cristo Redentor em reportagens jornalísticas ou educativas sem autorização?
É permitido, né? Na verdade, o que a gente busca hoje é essa conscientização da mídia, dos meios de comunicação, dos jornalistas, para que a igreja possa participar disso, para que ela possa contribuir. Na verdade, a gente pede para que, assim, a gente autorize como isso vai ser comunicado, né? Então, claro que não existe nenhuma implicação no uso ali, mas existe esse trabalho de conscientização, de participação, que a igreja ela está sempre ali presente nos meios de comunicação. Principalmente se for para uma reportagem isenta, jornalística, sim, ou também educativa. Claro, né? Diferente, claro, que aí vai ser a próxima pergunta depois do intervalo, quando as empresas utilizam a imagem do Cristo para tentar fazer uma propaganda utilizando o Cristo. Sim. Mas isso você vai responder depois do nosso rápido intervalo, que vai ser rapidinho. A gente daqui a pouco volta com o nosso segundo bloco, falando sobre Cristo Redentor e a lei, o que protege o maior símbolo do Brasil. Estamos apresentando Vox Populi Jurídico. Voltamos a apresentar Vox Populi Jurídico. Estamos de volta com o nosso programa Vox Populi Jurídico de hoje, falando sobre Cristo Redentor, sobre a lei que protege o maior símbolo do Brasil e conversando com o advogado Rodrigo de Souza, advogado do Santuário do Cristo Redentor. Rodrigo, a gente acabou outro bloco, eu estava te perguntando sobre as empresas que utilizam, né? Então, para a pergunta ficar inteira e para o nosso ouvinte poder entender, quais são as consequências para empresas que utilizam a imagem do Cristo sem a permissão em material? De vez em quando a gente passa aí, vê um outdoor que tem um Cristo Redentor para show, enfim, para promoção de várias empresas. E a gente sabe que muitas vezes elas acabam não pedindo essa permissão para quem detém os direitos do uso da imagem, que é a igreja. Qual é a consequência disso? Fábio, a gente incorre, na verdade, em um ilícito civil, né? Mas a gente tenta trazer outro tipo de abordagem, né? Eu acho que quase que um trabalho pedagógico, digamos assim, né? Os direitos autorais do monumento, esse trabalho com os direitos autorais é muito recente, pensando em termos de idade do monumento, de 90 e tantos anos e tal. Isso é algo que tem aproximadamente 10 anos ou um pouco menos, né? Porque assim, o Cristo sempre foi utilizado em campanhas, em filmes. Eu, com a minha idade, desde criança, você vê na televisão, você vê na novela, você vê... Então isso é muito comum. E como a gente conversou já há um tempinho atrás, a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não sabem que o Cristo é uma obra brasileira, que é uma obra que pertence à Igreja Católica, que é uma obra que é protegida, que tem os direitos autorais que não estão em domínio público. Então a gente tem esse trabalho quase que pedagógico. Geralmente nós notificamos ali as pessoas, mas para que possamos puxar essa pessoa para uma conversa, né? E felizmente nos últimos anos isso tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante, porque hoje as grandes agências, os meios de comunicação já sabem que o Cristo, ele, para que possa usar, tem que pedir, né? Então, exatamente. E isso é interessante porque no início era muito difícil. Eu tenho alguns anos aqui na Arquidiocese, no Santuário, então algumas conversas são um pouco mais difíceis, algumas conversas são mais fáceis, mas pelo menos a gente vem acompanhando que quando alguma agência, uma campanha, um filme quer usar a imagem do Cristo, eles vêm conversar com a gente para que a gente possa autorizar. Isso é bom. E olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, está aí um pedido que eu vou fazer para vocês. Comecem a divulgar para todo mundo que vocês conhecem que o Cristo Redentor é brasileiro e é da Igreja Católica. Não é nada de francês. A gente adora a França. A comida francesa é boa, o vinho francês é bom, o francês é gente boa, o futebol francês hoje está muito bom. Agora, olha só, o Cristo é brasileiro. O Cristo é brasileiro e ele é da nossa igreja. Agora, além de ser um cartão postal e de ser um ponto de turismo mundial, o Cristo Redentor ele é um santuário. O que caracteriza, Rodrigo, o Cristo Redentor como santuário? Explica para os nossos ouvintes. Acho que o principal, Fábio, além do santuário, o Cristo Redentor ele é um templo religioso, ele é uma igreja, né? E sempre foi. Ele foi pensado para ser uma igreja, para ser um local de contemplação, né? E o Cristo Redentor, ele até os anos 2000, ele era uma capela. O que é uma capela? A gente tem a capela como aquele pequeno altar que a gente tem em casa, ou algum local ali, mas canonicamente falando, capela é uma espécie de
não é o melhor termo para falar, mas como se fosse uma filial de uma paróquia. Né? Então ele era uma capela da paróquia São Judas Tadeu, ali no Cosme Velho, que fica exatamente em frente ao trem do Corcovado. E no ano de 2006, o nosso cardeal Dom Eusébio, ele elevou o Cristo Redentor à condição de santuário. O santuário, na verdade, ele é um local de peregrinação, um local de exaltação, é um local que tem uma função histórica dentro da igreja. Então, é um local de contemplação, um local de veneração. Então, o Cristo ele ganhou esse status, mas sempre foi uma igreja, sempre foi um templo religioso. E hoje ele é um dos santuários que existe na Arquidiocese do Rio de Janeiro, um local que as pessoas vão peregrinar, que vão rezar diariamente, pessoas de paróquias do Rio de Janeiro inteiro. Né? E isso é muito interessante. Estamos no ano jubilar também, então temos a Porta Santa, que as pessoas vão lá para poder receber as indulgências plenárias. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Muitos turistas, você que está nos ouvindo, que você não é da cidade do Rio de Janeiro, talvez não tenha tido oportunidade, você sempre vê o Cristo num filme, numa propaganda, numa foto distante, numa filmagem distante, mas você sabia que ali na base do Cristo, ali dentro, há uma capela. Uma capela. Que se transformou em santuário, mas ali dentro é o santuário do Cristo Redentor. São poucas, não cabe muita gente, né, Rodrigo? A gente já esteve junto ali em algumas missas. Verdade. Agora, é uma capela muito bonita. E ali é onde são feitas as celebrações. Sim. Onde você tem as missas que tem todos os dias, onde você tem batizado, onde você tem casamento, onde você tem várias celebrações ali. Sim. E aí um ponto a mais. Na verdade, ali a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, porque uma curiosidade, o Cristo ele foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, aniversário do Cristo Redentor, Nossa Senhora Aparecida. Nosso amigo Padre Omar também se ordenou no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Então, ali temos a capela. Não à toa é o dia das crianças também, que tem toda essa a bondade no coração. Verdade. Não me recordava, mas... E na verdade, o santuário, só para você compreender, ele é todo o platô ali que está à base do monumento. Então, toda aquela... enfim, é difícil a gente visualizar, mas todo o entorno do Cristo é um santuário. Então, temos a capela do santuário, assim como qualquer igreja. A gente vai, por exemplo, no Vaticano, tem inúmeras capelas nas laterais. Exatamente. E tal. Então, temos a capela de Nossa Senhora Aparecida. Hoje temos uma outra capela, um pouco mais embaixo. A Laudato Si. E o santuário é tudo aquilo. Então, temos celebrações, inclusive, do lado de fora, diariamente, missas diariamente, casamentos que acontecem ao amanhecer, na parte da noite. Então, ali é um local vivo, né? É um santuário, é uma igreja. Né? E como santuário, o Cristo Redentor também possui obras sociais. Sim. Isso é interessante, porque quando a gente pensa não só no santuário, Fábio, mas na igreja católica, e aí partindo até agora para o seu lado um pouco mais jurídico da coisa ali, a igreja é uma entidade filantrópica também, né? Então temos como atividade fim a filantropia, as obras de caridade, o bem, as obras sociais. Então o santuário tem um trabalho muito forte, muito proeminente na atividade social, sustentável. Temos inúmeros projetos que são apoiados pelo santuário. Para você ter uma noção, temos mais de 120 instituições no Rio de Janeiro, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, que são apoiados pelo Santuário Cristo Redentor. Quantos? São aproximadamente 120 instituições. Olha que legal, minha amiga, meu amigo ouvinte. 120 instituições que, de alguma forma, o Santuário do Cristo Redentor ajuda, está presente e se faz presente na vida de outras pessoas. Exatamente. E mais interessante... Fábio, tudo que acontece no Cristo tem um desdobramento social. Então, é importante a gente entender o Cristo, claro, como santuário, como igreja, mas também é um símbolo. E muitos parceiros, empresas, patrocinadores querem estar junto, querem ter o Cristo em algum tipo de campanha. Isso é muito possível, mas para que isso possa acontecer, uma condição
necessária é que haja um desdobramento. Então existem não só esses desdobramentos sociais de cada evento que acontece, atividade, como as campanhas também. Então a gente está, por exemplo, agora no inverno, tá friozinho aqui no Rio de Janeiro. O Rio não faz frio, né? Mas chegou a 22, o pessoal já bota um cachecol, né? Mas infelizmente moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade sofrem muito nesse período. E o Cristo Redentor iniciou a campanha do agasalho, né? Então, que temos todo ano. Exatamente, todo ano. Então cada período do ano existem campanhas. Temos a campanha do brinquedo no Dia das Crianças. Temos a campanha de Natal, que as pessoas dão panetone, água potável. Então tem inúmeras campanhas no decorrer do ano. O Cristo é um ponto de coleta, as atividades que lá acontecem têm esse desdobramento. Então esse lado social é a identidade não só do Cristo, do santuário, mas da igreja católica. Né? Isso é muito importante. Isso é importante para que você, minha amiga, meu amigo, saibam também dessas obras sociais da igreja, em especial hoje, do Santuário do Cristo Redentor, porque a sua paróquia tem, uma grande maioria, quase a totalidade, tem suas obras sociais, mas talvez você também não saiba que o Cristo Redentor, ele está presente em cerca de 120 obras sociais da nossa cidade. Isso é muita coisa. Não, e desculpa te interromper, Fábio, mas só um dado bem interessante para ver a força da Igreja Católica no Rio de Janeiro. No ano de 2023, a Igreja Arquidiocese do Rio de Janeiro foi reconhecida como a maior entidade filantrópica do Brasil pelo Ministério de Desenvolvimento e Fome do Governo Federal. Então, isso é um dado que mostra a força do nosso trabalho. Sem dúvida né? alguma. E o Cristo, o santuário dentro da Arquidiocese tem uma participação muito grande nisso. Né? Sem dúvida. Motivo de muito orgulho. Né? Que bom, que bom. E a gente está aqui para comemorar isso também. Né? Agora, Rodrigo, você, apesar de flamenguista, além de advogado, você também é músico, e é bom músico, né? E você bom, toca, já não sei. Não, é bom. Eu já fui testemunha disso em diversas situações. E você toca na igreja há bastante tempo. Agora, como é que isso começou? Conta um pouco pra gente aqui. Fábio, aí a música ela faz parte da minha vida, né? Do meu DNA. E é engraçado que tem interseção não só na minha vida como pessoa, né, ali, mas também como católico, como cristão que sou. A música eu comecei a tocar. Meu pai toca violão, né? Meu pai toca de maneira não profissional ali e tal, mas e começou a me ensinar já desde muito pequeno. Sempre gostei e tal. Foi um ponto um pouco complicado, porque meu pai é destro, né, como a maioria das pessoas, e eu sou canhoto. E lá em casa só tinha um violão. Então, e eu era, sei lá, tinha 8, 9 anos de idade. Meu pai falou, olha, violão não vou comprar não, se quiser vai ter que ser nesse aí mesmo. Eu aprendi no violão de destro e eu toco como destro. E desde muito pequeno, meus pais me levavam para catequese, fui coroinha na igreja e tal ali. E comecei desde muito cedo a tocar ali na catequese, comecei a tocar na missa, desde os meus 10, 11 anos ali. Então essa minha vida na igreja, a minha vida como músico, sempre foi quase que uma coisa só, uma simbiose ali. E já estou nos meus 30 e poucos anos aí de vida e já 20 e poucos tocando. Era isso que eu ia te perguntar, você trabalhou com música? Se você trabalhou por quanto tempo? Trabalhei, olha, tempo, Fábio, eu não sei muito te dizer, porque eu sempre trabalhei desde garoto, assim, eu acho que desde os meus 15, 16 anos comecei a trabalhar, inclusive comecei a trabalhar para poder pagar os meus estudos na música, né, porque, enfim, até pela questão familiar, minha família me ajudava no que podia, mas minha família é de origem humilde e tal, e eu comecei na escola de música que eu passei a estudar, eu entregava panfleto para poder, em troca de aula, para poder tocar e, enfim, logo depois disso passei a dar aula, né, desde os meus 16 anos, 17 anos. E aí minha vida foi isso, eu fui intercalando, já desde que eu entrei na faculdade de Direito, então eu estudei em faculdade particular, né, estudei na Universidade Veiga de Almeida, depois do Exército, que eu também servi, eu fui... Então eu fiz bastante coisa, mas eu paguei a minha universidade com a música, dava aula, tocava. Legal. Então a música é a minha identidade, assim, né, acho que eu até costumo brincar, falo, não, porque, você como advogado, eu falo, eu sou músico, advogado, mas a música está presente na minha vida, assim, de maneira muito forte. E a música sendo presente na sua vida durante tanto tempo e de uma forma tão forte, em que momento que você decidiu fazer direito? Olha, Fábio, isso acho que não foi o momento, foi uma maturação. Foi uma maturação. Né, eu não tinha o direito como uma primeira opção, tanto que garoto lá no colégio, eu além dos meus 17, 18 anos, aquele período de vestibular, eu tinha
eu queria fazer comunicação social, né? Eu queria ser jornalista. Então fiz vestibular, passei... E hoje está aqui no programa de rádio. É verdade. Olha, que beleza. Tá vendo que as coisas têm... Um talento nato. E também queria fazer música, né? Então, e eu passei para a FRJ na música, e aí eu passei para a PUC em comunicação e tal. Mas aquela coisa que eu falei, poxa, eu acho que ainda não é por aí. Acho que a comunicação pode ser algo presente, como estamos aqui hoje num programa de rádio. Sim. E a música sempre vai ser parte de mim, mas eu não achava que seria aquilo, né? E por uma questão ali que não fui voluntário, mas fui instado a servir. Virei um soldado do exército ali. Então, por um ano, servi o exército. E nesse um ano, acho que foi um período de maturação. Né? E o direito foi começando a surgir ali, né? Então, e comecei a faculdade de direito depois que eu saí do quartel, com a música em paralelo ali, né? Mas foi um processo de maturação um pouco longo, assim, né? Agora, Rodrigo, nessa sua trajetória, você já falou que pagou os estudos com a música, dava panfleto para poder estudar música. Verdade. Então, assim, tá claro que você não teve uma vida tranquila, né? De sombra e água fresca, né? Como diria Rita Lee. É verdade. Né? Mas em algum momento dessa sua trajetória, a fé ou a música te ajudaram a atravessar algum desafio profissional ou pessoal? Você tem memória de alguma coisa assim? Muito. Eu penso, assim, não em um episódio específico, sabe, Fábio? Mas eu acho que no decorrer da nossa vida a gente atravessa momentos ali um pouco mais complicados, sejam eles quais forem, né? E nós que temos fé, né? Isso acaba trazendo um sentido para esses certos momentos. E eu tenho na música talvez essa manifestação ali de Deus, divina, sabe? Eu me sinto como uma espécie de instrumento, né? É muito prazeroso, é motivo de muita honra, assim, quando eu, por exemplo, toco numa missa, né? E às vezes, sendo muito sincero, tem dia que a gente está mais distraído, tem dia que a gente está mais... Poxa, eu tô ali domingo, 6 horas da tarde, tocando na missa, eu sei que o Flamengo tá jogando lá, eu falei, poxa, será que o Flamengo tá isso aqui? Tá vendo? Isso que eu digo, o pecado é muito grande. E a gente tá ali com a cabeça e sendo muito sincero, e às vezes não por isso, aí chega uma pessoa no final da missa, poxa, meu filho, lindo, nossa, fiquei tão emocionado com você tocando, e eu falei, poxa, é Deus agindo na gente, né? Então, nesses momentos, assim, a música acaba sendo esse fio condutor da ação de Deus, assim, quando eu pego o violão, quando eu toco uma música. Então é algo que está ali presente em mim sempre, né? E isso vai aumentando claramente, a gente vê, a base espiritual, né? Verdade, e a fé. Verdade. E aí, eu acho que eu sei com essa resposta, mas eu sou obrigado a te perguntar, né? Você acredita que essa fé e essa base espiritual, elas podem ajudar a formar profissionais mais sensíveis e comprometidos, principalmente na área de direito, que é a área que a gente atua? Sim. E como é que você vê isso, Adriano? Com certeza, porque o direito, assim, não só fazendo essa interseção com a fé, mas com a música também, é uma arte, né? A gente, quando a gente está na faculdade, nós, apesar de estarmos ali naquele depende de correntes, enfim, majoritários ou minoritários, é a arte da gente conseguir escutar, a gente conseguir saber o momento de se colocar, da gente entender ali quando ou não agir e tal. E a música tem um pouco disso também, de quando a gente consegue se colocar e tal, a gente faz essa interseção. E a fé, sem dúvida nenhuma, quando a gente entende o papel do advogado, quando a gente entende isso como uma função social. Né? Eu acho que todo emprego, toda missão, todo ofício, ele tem uma função. A gente, de certa maneira, não realiza somente aquele objetivo em específico. Não vou colocar apenas um tijolo ali, falando de um engenheiro ou um pedreiro. Na verdade, ele vai construir um lar, né, que vai ter uma história ali. Então acaba que um trabalho nosso, uma causa nossa, uma palavra amiga para um cliente, para um parceiro, pode transformar a vida de uma pessoa, sabe? Então é entender o nosso papel. E aí, como não falo só como advogado, mas também como cristão, como católico, de levar a palavra, de conseguir transformar a vida dessa pessoa, um acalento, um conforto e tal. Como músico, a mesma coisa. Então acaba que a gente tem uma função em comum, né, que é realmente fazer o bem, né, que é por aí. E é interessante que na música a gente aprende a escutar, a muitas vezes a se entregar. Sim. E a esperar o momento certo, ou para acabar de cantar, ou para começar a cantar. Tem a entrada, tem o momento certo de você falar, né? E também acompanhar o outro. Quando você vai para uma música
Quando você está fazendo um solo, é uma coisa, você vai para uma música mais elaborada, você tem vozes, você tem que cada um acompanhar o outro, né? E essas habilidades, elas são muito importantes também no direito, né, Rodrigo? Sim, exatamente. É aquilo, acho que todo início de carreira, por exemplo, a gente fica um pouco mais afoito, né? A gente quer mostrar serviço e é curioso, acho que eu consigo fazer essa interseção com a música, né? Eu que sou violonista, também toco guitarra. Quando a gente é garoto, eu ia ouvir rock e tal, e você quer fazer aqueles solos intermináveis e tal. E a gente vai entendendo que cada um tem o seu lugar, tem um momento de se manifestar. E o direito não é diferente, né? O direito é justamente a sabedoria de colocar de forma correta, de se colocar, de falar da maneira que, na hora que tem que falar. Então é sempre um processo de maturação. E de ouvir. Exatamente. Agora, a gente vai ter que acabar esse bloco também, a gente vai voltar para o último, mas antes eu queria saber se em algum momento na sua vida passou pela sua cabeça que você seria advogado do maior símbolo do Brasil e que é um grande símbolo da fé cristã e do catolicismo no nosso país. Você já imaginou que você ia parar como advogado do Cristo? Olha, Fábio, eu nunca imaginei, nunca tinha imaginado assim, a tamanha honra e responsabilidade, né? Assim, quando eu falo para os meus colegas que sou eu costumo brincar, poxa, eu sou advogado do Cristo. Eu falei, meu Deus, o Cristo precisa de advogado, né? Mas é muito bacana, assim, sabe? Até em almoço de família, eu falo, mexe com ele não, que ele é advogado do Cristo. Se der problema ali... Como diz a galera, tá no bagulho, é sério. É verdade, mas é uma honra, sabe? É uma grande responsabilidade. E é interessante, é curioso que às vezes alguns colegas advogados até falam, poxa, mas o que tem lá, o que você faz? E é um desafio imenso, são inúmeros problemas, enfim, conflitos, e não só isso, mas até assim, as parcerias, as atividades, as ações, as obras sociais que a gente faz lá, é muita coisa. São inúmeras situações. Mas é muito gratificante. Se para você é honroso ser advogado do Cristo, imagina para mim que eu estou entrevistando o advogado do Cristo. Essa é demais. Então, nós vamos para um rápido intervalo que eu vou recuperar o fôlego e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Estamos apresentando Vox Populi Jurídico. Voltamos a apresentar Vox Populi Jurídico. Voltamos com o nosso último bloco, falando sobre o direito a lei, na verdade, do Cristo Redentor, o que protege o Cristo, com Rodrigo de Souza, advogado do Santuário do Cristo Redentor, que já falou para você, meu amigo e minha amiga, que o Cristo é brasileiro, que o Cristo é da Igreja Católica. E, Rodrigo, antes da gente passar para as últimas perguntas, você falou que o Cristo está dentro do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta sem querer polemizar, mas já polemizar. O que veio primeiro, o Cristo Redentor ou o Parque Nacional? Olha, o Cristo Redentor ele foi construído em 1931. Perdão, ele foi inaugurado em 1931. O Parque Nacional da Tijuca, esse conceito de preservação, ele veio algumas décadas depois. Então, o Parque Nacional, salvo engano, peço perdão se estiver errado de um ano para frente ou para trás, mas foi algo em torno de 1961. Né? Então foi quando o Parque Nacional da Tijuca foi criado. Claro que a floresta já existia, mas esse conceito de unidade de conservação, esse foi pós-Constituição de 46, que a legislação mudou, então veio bastante tempo. Então quando o parque foi criado, o Cristo já estava lá algumas décadas lá, né? Então, é só para a gente saber que o Cristo já estava ali e que o Cristo é da igreja, que o Cristo é nosso e é brasileiro. É verdade. E eu acho que isso é importante para que você, minha amiga, meu amigo católico, cristão que está ouvindo, lembre sempre disso. O Cristo é nosso, o Cristo tem participação em mais de 120 obras sociais. O Cristo é um monumento também turístico da nossa cidade e que traz uma receita para a cidade, gera vários, milhares de empregos no seu dia a dia, e isso é uma coisa muito importante para que fique claro para todos nós. E Fábio, desculpa te interromper novamente, mas você falou nessa questão do impacto do Cristo, um dado que eu acho que eu não trouxe no decorrer da nossa conversa, no ano de 2021, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo muito interessante do impacto do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. E o Cristo Redentor ele gera para a cidade do Rio de Janeiro 1,4 bilhões de reais
por ano. Então, Isso em 1900 e... Isso foi um estudo, foi um estado de 2021. 21. Né? Então, ou seja, ainda e com menos visitantes do que teve ano passado. Exatamente. Então esse número certamente hoje ainda é maior. Exatamente. Então você, minha amiga e meu amigo, vejam também a importância que o Santuário do Cristo Redentor tem para a economia da nossa cidade. Sim. Gerar aproximadamente 1,5 bilhão de reais para a nossa cidade. Isso significa mais emprego, mais receita, mais dinheiro para a prefeitura poder fazer obra de infraestrutura, uma série de coisas. Então, isso é muito importante para todos nós. Né? Agora, Rodrigo, se você pudesse criar um projeto que unisse música, direito e igreja, como é que você acha que ele seria e qual seria o impacto que você imagina na vida das pessoas? Olha, Fábio, pensando em música, direito e igreja, realmente é um desafio. Mas eu penso que a música, fazendo essa interseção com o direito, a gente tem isso como algo cultural, né? E a cultura é um direito fundamental. Então imagino que toda manifestação cultural, todos os projetos que atendem pessoas em situações de vulnerabilidade ali, da parte da música, do teatro, de manifestações artísticas, né? E a gente tem essa interseção com a garantia desse direito fundamental. Então o direito está presente nisso. Então eu particularmente, além do meu trabalho, eu tenho uma predileção enorme pelo direito constitucional, né? Então eu tenho essa predileção ali pela garantia fundamental, os direitos fundamentais, e a cultura é isso, né? É justamente esse direito fundamental, e a igreja ela é uma executora dessa garantia fundamental. Ela é, como eu disse, uma das maiores entidades filantrópicas do país, a maior do mundo, né? Então eu penso realmente que a música ela está ali para tirar a pessoa de situações difíceis que a gente sabe da nossa sociedade, enfim, pessoas que estão ali em situações de carência, de vulnerabilidade. A música, a arte é para resgatar essas pessoas, né? Então eu sempre tenho muito carinho pelos projetos que o Santuário desenvolve nessa área de cultura, de música, e para mim é uma honra, é um prazer e é uma questão de vida mesmo, assim. E eu estava pensando aqui enquanto você falava, Rodrigo, quando vai chegando a época de vestibular, as redes sociais de vez em quando vem um professor ou uma professora que eles conseguem fazer uma música dos temas sobre as situações, sobre física e química, que geralmente é o calcanhar de Aquiles de muita gente que se prepara. E talvez fosse aí uma situação interessante para a gente até pensar e quem sabe junto, fazer situações para as paróquias ensinarem o direito básico para as pessoas através da música. Pô, legal, porque quando você canta, isso vem para você. Né? Então, muitas vezes as pessoas não têm noção dos seus... Você falou de direito constitucional, alguns direitos fundamentais as pessoas não têm noção. E às vezes você tem paróquias que estão nos recônditos um pouco mais distantes, que não têm essa acessibilidade que nós temos aqui. E talvez, pode ser uma coisa que a gente pode pensar junto saindo desse programa aqui. Vai ser um enorme prazer. Vai ser legal, né? Vai ser muito bom. E agora, você acredita que a igreja, o espaço da igreja, ele pode ser fundamental também para despertar talentos que vão além da vocação artística? Com certeza, porque a igreja é um lugar de convívio, né? Isso é muito interessante. Eu que comecei ali minha vida na igreja, fui coroinha. Não comentei, mas eu tenho um irmão padre, né? O meu irmão que se ordenou padre. Eu sei, eu não queria perguntar, mas você está falando, seu irmão é padre. É verdade, meu irmão é um orgulho da família, né? Meu irmão mais novo. Não parece, estou brincando, você se estiver ouvindo aí, mas é mais novo e enfim, a igreja é esse local de convívio, de congregação, de comunidade, né? Então, onde talentos são colocados ali à disposição, não só na música, mas de administração. Por exemplo, eu hoje sou advogado da igreja, né? Então, na verdade, de certa maneira, são dons que me foram sendo desenvolvidos na comunidade, na igreja, no diálogo e tal. Então a igreja é esse local, é o local ali onde a sociedade está ali em diálogo com o mundo, enfim. Então é um local ali realmente de florescer dons. De florescer dons e de fazer o bem para os outros. Né? Exatamente. A gente também distribuir o amor, né? Eu acho que esse mundo nosso está muito esquisito. A gente ser elegante, né? Porque
o radicalismo tomou conta, não foi do Brasil, é do mundo inteiro, e as pessoas têm que entender que a gente tem um caminho do meio. Né? A gente não precisa estar em extremos. Aliás, em regra, os extremos são ruins. É verdade. Né? O equilíbrio está no meio, o equilíbrio não está nas extremidades. Né? Exatamente. Agora, Rodrigo, quando você vê o Cristo Redentor de braços abertos ali, você com a sua experiência no seu dia a dia, o que você sente, o que passa pela sua cabeça? Fábio, eu sinto acolhimento. Eu sinto ali é um senso de pertencimento, de olhar para a imagem de Jesus Cristo, que é o que é, né? Então, infelizmente, algumas pessoas não conseguem, chegam ali sem saber que aquilo é um santuário, aquilo é da igreja, mas a gente olha para a imagem de Jesus, né? Então ali é uma imagem de conforto, é uma imagem de acolhimento ali, então é o senso de pertencimento da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas de braços abertos a todos, né? Então o Padre Omar, nosso amigo Padre Omar, ele sempre brinca, né, que o Cristo, ele está olhando para a nossa cidade, ele tem um braço esquerdo, tem um braço direito e um coração no meio. Então o que você falou agora há pouco, essa questão do diálogo, essa questão do respeito, essa questão de ouvir todos os lados, né, para que nós possamos viver em sociedade e fazer o bem sem olhar a quem. Que infelizmente, como você bem disse, a gente vive num mundo tão difícil, tão complicado, extremado, e o Cristo vem justamente para poder buscar pacificar isso, né? Então eu olho para cima. Quando eu estou andando pela rua, a gente tem a graça... Eu tenho assim, o privilégio até de conseguir ver lá de casa o Cristo. E é isso. É esse acolhimento, é fazer o bem. Né? Realmente, esse sentimento que me vem. E isso é bom. E também fica aí uma reflexão e talvez um desafio para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Fazer o bem, viver o bem, viver... levando o amor de Cristo que está no nosso coração, não é brigar, é a gente trazer solução. Seja solução através de leis, seja solução através de mediação, seja solução na sua família. Então, o Rodrigo é advogado do Cristo, está falando de inúmeras situações que passa, e ele passa por inúmeros problemas também. E a solução sempre vem com equilíbrio. Que a gente possa pensar nisso e ter isso como desafio para essa semana. Que a gente tenha equilíbrio nas nossas decisões, que a gente seja o centro de equilíbrio na nossa roda de amigos, na nossa família, com os nossos parentes mais distantes, que a gente possa levar essa mensagem de paz e de amor e de acolhimento, né? Como o Rodrigo falou, do Cristo Redentor. Rodrigo, a gente está chegando ao final, a gente vai acabar, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje de uma forma diferente, você vai ver, porque o Rodrigo também é músico. Mas antes eu quero saber o seguinte, Rodrigo, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para quem nos está ouvindo como advogado do Cristo Redentor? Fábio, depois da nossa conversa aqui, eu consegui trazer um pouco do que é o Cristo Redentor, a história do Cristo Redentor, entender que o Cristo é uma obra brasileira, que até muitos católicos, pessoas da nossa comunidade, não digo nem no Brasil, mas no próprio Rio de Janeiro, não sabem que o Cristo é da igreja. Então, acho que o convite que eu faço é que as pessoas possam conhecer a nossa igreja, entender, estudar, perguntar, conhecer aquilo que a igreja realiza, tudo aquilo que é feito pela igreja. A igreja tem um trabalho gigantesco. Muitas vezes a gente fica resumido, não que isso seja um problema de maneira nenhuma, mas as missas dominicais, eu vou na missa domingo, eu vou na missa, levo meu filho na catequese, isso é maravilhoso, acho que é a base, mas a igreja é riquíssima, a igreja tem inúmeras atividades, tem uma história muito proeminente. Então é esse convite, para que as pessoas possam conversar com os párocos das suas igrejas, possam entender os trabalhos que são realizados, contribuir com esses trabalhos. Eu acho que é uma missão nossa. E vamos lá, gente, vamos fazer a diferença, porque a gente está aqui no mundo para fazer a diferença. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, a você, taxista, que me dá uma carona sempre ao seu lado, o meu muito obrigado. E todos vocês já sabem, pode seguir o Vox Populi nas redes sociais da Rádio Catedral. A gente está no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você pode conferir os programas anteriores e pode passar também o link desse programa de hoje para os seus amigos católicos que não sabem a história do Cristo. Vai ser esclarecedor. Tá ali, bota o fonezinho, vai dar uma caminhada, vai ouvir um pouco
pouco da história de Cristo. Rodrigo, a gente sempre acaba o programa com um versículo. E hoje, minha amiga e meu amigo ouvinte, a gente vai acabar com um versículo e depois do versículo a gente vai ouvir o Rodrigo tocar e cantar o Pai Nosso para a gente. A gente vai encerrar com a primeira carta de João, capítulo 2, carta de São João, que diz o seguinte: meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Que Jesus Cristo, o nosso advogado, esteja sempre nos guiando e intercedendo por nós. E que nós, eu, você, Rodrigo, todos nós, possamos fazer diferença nesse mundo que está clamando por cristãos que façam diferença. Rodrigo, a voz é sua com o Pai Nosso. Vamos lá, Fábio. Só não posso me empolgar e cantar com você. Por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, e venha a nós o seu reino, e seja feito a vossa vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos hoje sempre, e perdoai nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya. Amém. Amém. A justiça deve ser sensível, capaz de ouvir as dores e os clamores do cidadão. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Jurídico.